Bom dia, pessoal! Que bênção e alegria estarmos aqui juntos, mas essa manhã, nessa quinta-feira, para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje nós vamos compartilhar com vocês Isaías capítulo 6. Esse é um de alguns capítulos bem conhecidos no profeta Isaías. Nós vamos ver hoje no ano em que morreu o rei Uzias, quando Isaías viu o próprio Senhor num alto e elevado, um sublime trono. Isaías teve uma visão de Jesus, mesmo antes de Jesus vir à terra para viver o seu período terreno. E nós queremos refletir com você, baseado nesse texto, como que o chamado de Isaías para deixarmos de lado o orgulho e a descrença e nos arrependermos e confiarmos no Senhor, fala tanto aquelas pessoas que estão distraídas com o mundo, com o pecado, confiando de forma arrogante nas suas próprias forças, como Isaías também chama ao arrependimento e à fé aqueles que confiam demais na sua própria fraqueza, aqueles que estão dando valor demais às circunstâncias, aqueles que ao invés de confiar no Senhor, estão olhando para si próprio, para a sua fraqueza e para as circunstâncias que não são boas ao redor. Apesar de Isaías viver no meio de um povo tão pecador e das circunstâncias não serem nem um pouco boas, especialmente no início do seu ministério, durante os reinados de Uzias, do reinado de Uzias, de Jotão, tanto pecado no povo de Judá, Isaías mesmo aceita o chamado do Senhor, apesar das circunstâncias, apesar da sua fraqueza, ele aceita o chamado do Senhor e pela fé ele é purificado, reconciliado com Deus. E assim como Isaías, mesmo aqueles que viveram no chamado Antigo Testamento ou depois, cada pessoa é reconciliada com Deus pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Jesus pagou o preço completo e a maneira como nós recebemos dos benefícios da morte e ressurreição de Jesus, tanto hoje quanto como foi no caso de Isaías, de Abraão, de outros heróis da fé, é através da fé. Nós humildemente concordamos com os planos de Deus, decidimos viver o melhor que Deus tem para nós, para nossa família, e assim nós somos reconciliados com Deus e podemos então viver as suas bênçãos. Um capítulo muito interessante, dentre tantas coisas que traz aqui de revelação, de insights, nós queremos te chamar a confiar em Deus, Amém. Independente da sua fraqueza, independente das circunstâncias ao seu redor. Sim, vamos orar então pedindo ao Senhor para abençoar esse momento de live. Bom dia para todos vocês que já estão aí online conosco. Vamos orar então. Pai, muito obrigado pela tua presença, o teu amor, o teu cuidado sobre as nossas vidas e as nossas famílias. Nós queremos, Pai, que o Senhor tome a direção deste momento, que o teu Espírito tenha liberdade nas nossas vidas de falar, de ministrar, de nos ensinar, de também, Pai, trazer a revelação que o Senhor tem específica para cada um de nós. Então nós damos liberdade, Senhor. Tenha liberdade, use cada uma dessas palavras que serão declaradas aqui, Pai, para trazer fé, para trazer, Pai, restauração sobre vidas e famílias. Amém, Nós te Pai, louvamos sim, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós chegamos então no momento do chamado de Isaías. Isaías viveu cerca de 8 séculos antes de Cristo. Ele teve um longo ministério profético durante o período de 4 reis de Judá. Ele ministrou por aproximadamente 40 anos. Teve um longo ministério e nós vamos ver hoje como tudo começou. Isaías capítulo 6 diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Observa que Isaías está falando de Jesus, ele não está falando de Deus o Pai, ele não está falando de Deus o Espírito Santo, mas Isaías teve uma visão da própria pessoa de Jesus, que sentado no seu trono tinha vestes, ele vê o Senhor em forma corpórea, o próprio Jesus. Acima dele estavam serafins, cada um deles com 6 asas, e esses não são anjos comuns, esses são outros seres criados para estarem ao redor do trono de Deus, guardando a glória de Deus e o adorando sem cessar. Os serafins com 6 asas, 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E eles proclamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: Ai de mim! Estou perdido,
pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Amém. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: Veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei e quem irá por nós? O chamado do Senhor tão conhecido. Isaías responde, e eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. E ele disse: Vá e diga a este povo. Aqui Isaías recebe a mensagem que ele entregaria ao povo de Judá e Jerusalém. Estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, porque não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: Até quando, Senhor? E ele respondeu: Até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. E ele conclui dizendo: Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. O Senhor dá a Isaías uma palavra de julgamento sobre aquele povo que seja confiando nas suas riquezas, nos seus ídolos, na sua própria força, ou aqueles que estavam olhando as circunstâncias ao redor e se achando fracos demais e não aceitando concordar com o propósito chamado de Deus, haveria julgamento para aquele grupo. Ele também conclui com uma mensagem de esperança, trazendo essa ilustração de uma árvore que tem o seu tronco no chão, mesmo depois de cortado. Jeremias também usa essa ilustração de que haverá um rebento, haverá um renovo, Amém. haverá esperança para aqueles que confiam no Senhor. Então, independente das circunstâncias ao seu redor, independente do quão capacitado ou capacitada, forte você se sinta, o importante não é a nossa pessoa ou as circunstâncias ao nosso redor, mas nós dizermos o sim, dizermos o amém, concordarmos com os planos que Deus tem para nós e para nossa família. Sim, é Deus que nos fortalece. E aqui nós vemos Deus mostrando que aquele povo, mesmo estando expostos à esperança e tudo, eles não estavam vendo, eles não estavam ouvindo, mesmo que estava ali. Então vamos orar também para que Deus nos dê, como nós sempre oramos aqui, até falamos já várias vezes com aqueles que acompanham mais tempo a live, que o Senhor nos dê olhos para ver e ouvidos para ouvir. Amém. Que nós possamos perceber a presença de Deus, os milagres que Ele faz, desde os pequenos aos grandes milagres que Ele faz diariamente em nossas vidas, os livramentos, a presença dEle, o cuidado, a provisão, que cada um de nós, mesmo talvez passando por um momento difícil, uma estação difícil da nossa vida, nós podemos olhar e ver o cuidado de Deus, a presença de Deus. E muitas vezes, quando nós estamos amargurados, tristes, nós não conseguimos ver essa beleza. E hoje nós gostaríamos, talvez você específico que está passando um momento difícil, que Deus abra os seus olhos e você veja o cuidado, a mão poderosa dele, porque ele disse que nunca nos deixaria, que nunca nos abandonaria. Graças a Deus. Então não sinta que talvez você esteja abandonado e seja deixado, mas Deus está com você, trazendo cada dia a provisão, os milagres, talvez de pequenas coisas que você não consegue perceber, mas Deus é conosco. Amém. E que nós possamos ser humildes de reconhecer que a nossa força vem de Deus. Tudo aquilo que nós temos, que nós nos alegramos, que nós regozijamos, é bênção e presença de Deus também, né, graças meu amor? a Deus. Esse capítulo 6 de Isaías nos mostra um contraste bem grande entre o Senhor, o próprio Jesus, assentado no seu alto e sublime trono, e aqui embaixo o profeta Isaías, fraco,
vivendo no meio de um povo pecador, mas esse contraste é uma boa ilustração para nos chamar a confiar em Deus. Apesar da nossa fraqueza, o Senhor é grande. O Salmo 40 diz: eu sou pobre e necessitado, mas ele conclui com a afirmação ainda mais forte: porém o Senhor cuida de mim. Amém. O apóstolo Paulo falou nessas palavras que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, segundo os Coríntios 12. E o próprio Jesus disse que nós precisamos vigiar, orar em todo tempo, porque a nossa carne de fato é fraca, mas ele também disse: o Espírito está pronto. Então te encorajamos a deixar de olhar para si próprio, para as circunstâncias ao seu redor, e levante os seus olhos, olhe para o Senhor, de onde você vai receber força e esperanças renovadas. Lembro também do Salmo 5, tão lindo, verso 3, que diz: os que olham para ele estão radiantes de alegria, e o seu rosto jamais mostrará decepção. Queremos orar com você. O que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Quer orar, por favor? Sim. Pai, muito obrigado. Nós juntos viemos a Ti, Pai, declarar que só o Senhor é Deus e não há outro, Pai, que se compara a Ti. Que o Teu amor, Pai, a Tua presença seja sobre as nossas vidas e que nós possamos reconhecer, Pai, que a nossa força vem do Senhor, que a nossa alegria vem do Senhor, que a nossa provisão vem do Senhor. O Senhor é o Deus, Pai, que criou o céu e terra e tudo que nela existe. Então, que nós possamos reconhecer, Pai, a grandeza, o favor, a presença do Senhor, mesmo em momentos difíceis, mesmo, Pai, quando parece que tudo está indo ao contrário daquilo que nós temos expectativas e esperamos, mas ainda assim, Pai, o Senhor é Deus e reina no Teu trono. Obrigada, Pai, que a Tua glória, como hoje foi declarada, esteja realmente enchendo a terra e as nossas vidas, que nós possamos reconhecer o Senhor nos nossos caminhos e que o Senhor mesmo, Pai, venha endireitando cada uma das veredas, abençoando cada uma das famílias aqui representadas. Pai, fortalece-nos, ajuda-nos a cada dia a viver a vida que só o Senhor tem para nós. Que o Teu Espírito tenha liberdade de ministrar, de nos ensinar, de nos mostrar o caminho, Pai, que nós temos a seguir. Ajuda-nos, Pai, mesmo sendo fracos, mesmo tendo, Pai, limitações, a cumprir o chamado e o propósito. É o Senhor mesmo, assim como aquele anjo vem e toca os lábios de Isaías, que o Senhor mesmo toque nas nossas vidas e ajuda-nos, Pai, a ir além das nossas habilidades, além do que nós pensamos que nós podemos fazer, mas que o Teu poder que opera em nós, Pai, possa vir e dar amplitude, dar multiplicação naquilo que o Senhor tem. Ajuda-nos a reconhecer o Senhor nos nossos caminhos e a ver, Pai, a beleza, o cuidado e a Tua presença em nossas vidas. Abençoa as nossas famílias, abençoa os nossos filhos, abençoa os casamentos aqui representados, que nós possamos, Pai, estar firmes no Senhor, com esse renovo, com a restauração que só o Senhor pode dar. Obrigada, Pai, nós consagramos esse dia, toda essa quinta-feira, Pai, a Ti, pedindo a Tua bênção, a Tua proteção na nossa saída e na nossa chegada, aonde nós estivermos, que o Senhor esteja conosco. Nós Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe muito a sua família. Obrigado por compartilhar essa ministração com alguém de quem você se lembra agora, que pode também orar conosco, ser abençoado através desse tempo de meditação na palavra de Deus. Até amanhã, Deus abençoe muito vocês. Nós amamos vocês. Um abraço.